Graças a Deus. Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Nós estamos aqui reunidos para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus possa estar te abençoando, você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Eu quero, junto com você, meditar hoje na palavra do Senhor que está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 37, que diz assim: Então se dirigiu Jesus a seus discípulos e disse: A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Meus irmãos, Jesus nos orientou para fazer uma oração, clamar a Deus para que Ele levante trabalhadores para a sua seara. Então nós entendemos que o chamado de Deus na vida de alguém deve ser direcionado pura e simplesmente pela soberania e pela graça de Deus. Existem por aí alguns insetos que nas horas de temperatura mais amena do dia, eles são ativos, eles são viçosos, eles são alvissareiros, eles são, digamos assim, presentes em todos os ambientes. Mas na hora de maior calor, na hora em que a temperatura sobe, a hora que o clima fica mais quente, esses insetos perecem porque não suportam o calor, o maior calor do dia. E assim há muitas pessoas que se dizem chamadas por Deus, mas no calor dos desafios ministeriais, seu chamado perece rapidamente. Há um adágio que diz que mar calmo nunca formou bons marinheiros. A vida cristã, quando Jesus disse que para ser discípulo dele, deveríamos tomar a cruz não é você colocar um adereço religioso no pescoço. Tomar a cruz não é você colocar um adereço religioso na sua pulseira. Tomar a cruz não é você colocar um adereço religioso de madeira na parede da sua casa, ou, como alguns fazem, tatuar uma cruz para tentar mostrar a sua fé. Não, tomar a cruz não é nada disso. A vida cristã é um campo de batalha. Como diz no Salmo que nós meditamos recentemente, Salmo 23, é sentar-se à mesa com os inimigos, é andar por vales escuros. E o chamado ministerial, o chamado de Deus, o propósito de Deus, ele nos leva a caminhar por lugares aonde usualmente não iríamos. O chamado ministerial nos leva para endereços como o Vale de Ossos Secos, como a Caverna de Adulão, como o deserto de Midian, como a ilha de Malta, como a ilha de Patmos. São caminhos que nos lembram sacrifício, são caminhos que nos lembram renúncia, são caminhos que nos levam à provação. O chamado de Deus é aquilo que Jesus falou para Pedro no capítulo 21. É ir por onde muitas vezes não queremos. O chamado de Deus não é um plano B na nossa vida. Não é um plano de carreira. É como diz o profeta Jeremias, é como fogo que arde em meus ossos. O chamado de Deus é renúncia, é como diz Paulo, é não ter a minha vida em nada preciosa, desde que cumpra o chamado de Deus para a minha vida. O chamado de Deus é se sentir completamente cercado por Deus, como diz o Salmo 139, tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse:
Não seja um ministro, caso você possa evitar. Porque se você puder evitar o chamado de Deus, é porque Deus não te chamou. Mas pedir trabalhadores basta? Não. Existem qualificações. Existem exigências que pesam sobre a vida daqueles aos quais o Senhor chama. Então, o que Deus espera dos obreiros que Ele chama? Dos obreiros que Ele levanta? Dos obreiros que Ele envia? O que se espera desses obreiros? Se é para que se levantem obreiros para a seara do Mestre, então os obreiros precisam ir até o campo, ir até o local da colheita. Não há como você fazer uma colheita olhando ou acenando para a plantação. É preciso se deslocar até o campo. É preciso dizer como Simão Pedro, eu vou pescar. O ceifeiro, ele não é um ser superior que é o portador, o porta-voz, o arauto de um mistério indecifrável apenas para iniciados ou pessoas dignas. O ceifeiro é aquele que leva consigo boas novas de grande alegria. Mas ele não faz de forma estéril, como diz Eugene Peterson, sendo invisível por 6 dias e incompreensível ao 7º dia. O obreiro é um homem do povo e é um homem para o povo. Ele olha nos olhos daqueles aos quais ele é enviado e não os vê como inferiores. Mas ele vai ali na expectativa de, através do seu trabalho, transformar aqueles estranhos, transformar aqueles pagãos, transformar aqueles incrédulos em irmãos na pessoa bendita de Jesus. É um homem que vive a encarnação. O que é encarnação? O verbo se fez carne, Jesus esteve entre nós. Então, encarnar quer dizer se fazer carne. O mistério da encarnação de Cristo é que ele esteve entre nós. E o obreiro também tem que estar em meio ao campo. O enviado tem que estar no campo. Para que deles se digam, como disseram a respeito do profeta Ezequiel, esteve entre nós um profeta. A segunda coisa que nós vemos, aquele que vai para o campo, ele usa uma foice. E essa foice, ela deve ser rápida e afiada. Porque quando ela corta, o trigo tem que cair. O objetivo da foice não é acariciar espigas nem alisá-las, mas cortá-las. O pregador que usa a foice simbolizando a palavra de Deus, ele não deve adulterar, nem amenizar, nem adaptar a mensagem para agradar o seu auditório. Pecado será sempre pecado. Evangelho não é uma mercadoria exposta, tratada da melhor maneira para satisfazer ou agradar o intelecto de seu ninguém. Quando o pregador assoma-se ao púlpito, ele deve semear com lágrimas. Quando o pregador ministra a palavra não deve ser amenizada, mas o pecador que ouve a mensagem do Evangelho, ele deve sentir angústia pelo seu pecado, por quê?
porque ele sabe que a sua vida corre risco de morte eterna sem a presença do sangue do Cordeiro sobre a sua vida, purificando os seus pecados. E eu vou mais além. O pregador que tenta embotar o corte da sua foice, ele perde seu tempo. Porque mesmo que ele tente amenizar a seriedade, a veracidade, o poder, a profundidade da palavra de Deus, o seu intento vai se frustrar. Porque a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, ela é cortante. A palavra de Deus é como um martelo que despedaça as penhas, as rochas, as pedras. Quantos corações que conhecemos que eram endurecidos, mas que foram atingidos pelo poder do Evangelho. Então, toda e qualquer tentativa de amenizar o Evangelho vai esbarrar no próprio Evangelho. Quem tenta agir dessa maneira, amenizando o Evangelho para não querer ofender, para não querer desagradar, na verdade, ele comete um desatino contra o seu ministério. E ele encontra resistência na própria palavra, porque ela mesmo garante que ela não voltará vazia. Então o Evangelho não deve ser adulterado. O Evangelho deve ser contextualizado, mas sem perder a sua essência. O Evangelho não precisa de atualização. O Evangelho não precisa de adaptação. O Evangelho está muito além do politicamente correto. O Evangelho de Deus é eterno. Passarão céus e terra, mas esta palavra não passará. O Evangelho é o poder de Deus para aquele que nele crê. Se alguém deseja o episcopado, como diz Paulo, com a finalidade de tornar o Evangelho palatável, aceitável, agradável ao ouvido moderno, ele vai perder seu tempo. Porque o Evangelho fala de cruz. E cruz fala de sacrifício. Fala de morte. E se o trigo permanecer no pé, ele não serve para nada. Mas ele só serve quando ele é ceifado. Jesus disse que se o grão de trigo não morrer, ele permanece só. Mas se ele morrer, ele gera muitos frutos. Glória a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor. Outra coisa, o corte do trigo, ele é apenas o início do trabalho. Ele é apenas o início do trabalho. Porque um ceifeiro diligente, zeloso, ele também recolhe, ele amarra, e ele não descansa enquanto o feixe não for recolhido e não estiver no celeiro. Cortar é só o início do trabalho. O Evangelho não consiste só em pregação, mas consiste em discipulado. É unir os santos aos pés de Cristo e unificá-los na fé. É levantar aqueles que caíram. É direcioná-los para um propósito. Só cortar e recolher não resolve nada. É preciso que eles sejam recolhidos até o celeiro do Pai Celestial, onde estarão para sempre com o Senhor.
Jesus disse: desde já, prepare a ceifa para a vida eterna. Então, esta colheita, o momento do corte, é apenas o início do trabalho. O recolher, o ajuntar o feixe, conduzir até o celeiro, é tudo parte do processo. É tudo na cadeia, é a atuação, é o trabalho sobre a vida de todos aqueles que fazem a obra. O objetivo desse obreiro, chamado por Deus, que vai até o campo, que usa sua foice, é poder dizer: eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Então, recapitulando, o chamado de Deus, aquele que é chamado por Deus, ele deve ir até o campo. Aquele que é chamado por Deus, ele usa uma foice. Aquele que é chamado por Deus, ele não apenas corta o trigo, mas ele também ajunta, ele também forma os feixes e ele também conduz até o celeiro, aonde o trigo estará para sempre com o Senhor. Mas é interessante nós observarmos que Jesus, ele pede que oremos ao Senhor da Seara para que ele mande trabalhadores para a sua seara. Ele mande trabalhadores para a sua seara. Então, a seara, o campo, o trabalho é de Deus. É de Deus. As almas são dele. As pessoas são dele. Apocalipse, capítulo de número 5, que nos diz assim: digno és, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. É claro que nós nos preocupamos com a obra de Deus. É claro que nós nos preocupamos, como diz Davi: o zelo da tua casa me consome. É claro que nós nos perguntamos muitas vezes se este ou aquele é o homem ideal para este ou para aquele projeto, para esta ou para aquela missão. Mas a nossa função é pura e simplesmente orar. A nossa função é clamar ao Senhor. Porque somente Deus conhece o homem certo para a sua seara. A seara é dele, então ele sabe o que é melhor para a seara dele. Muitas vezes, nós agimos como Samuel, que se iludiu com aparência física, mas, no entanto, o Senhor é aquele que sonda o coração. Eis que está perante o Senhor o seu ungido, ele falou quando foi Eliabe. E Deus lhe respondeu: não se iluda. Você vê a aparência, eu vejo o coração. O que será que tinha no coração de Eliabe, hein? Que Deus não se agradou. Outra vez, nós agimos como Simão Pedro. Após a morte de Judas, reuniu os discípulos e elegeram
um cidadão lá chamado Matias para tomar o lugar de Judas. E é interessante, irmãos, que esse Matias, a única vez na Bíblia que ele aparece ali. Depois ele desaparece. Desaparece. Só que Pedro não sabia que Paulo estava sendo forjado pelo Senhor para a sua obra aos pés de Gamaliel. A obra é dele. É ele quem levanta. Talvez Matias, não estou dizendo que Matias não tinha qualificações. Não estou dizendo que de repente Matias não estava entre aqueles 500 irmãos que viram ao Senhor lá na Galileia. Não estou dizendo que Matias não era um homem piedoso, temente a Deus. Mas o que eu estou dizendo é que o chamado é de Deus. O que eu estou dizendo é que a obra é de Deus. E que muitas vezes nós tentamos, como Abraão, ajudar a Deus, sem saber que Deus está agindo no tempo dele. Na hora dele. Há uma promessa? Há. Mas é o tempo de Deus quem vai determinar o cumprimento da promessa. Não se precipite. Não se precipite. A obra é dele, do Senhor. O obreiro que Deus escolhe, muitas vezes, aos nossos olhos, ele não tem, digamos assim, pedigree. Não tem grife. Como no Salmo 110, o obreiro aparece de uma maneira misteriosa. Não tem pai nem mãe, nem princípio nem fim de dias. Talvez seja um obreiro sem história aos nossos olhos. Eu estou usando aqui a descrição atribuída a Melquisedeque, rei de Salém. Mas, no entanto, o obreiro não precisa ter história aos nossos olhos, mas o obreiro precisa ter um chamado de Deus. História é importante? É. Currículo é importante? É. Conhecimento, formação é importante? É. Mas, se não tiver o chamado de Deus, a direção de Deus, a unção de Deus, se não for levantado e direcionado por Deus, pode se tornar um Matias, que como uma estrela cadente, brilhou por um momento e depois desapareceu na escuridão da história. Você não ouve, você pode caçar ali no livro de Atos e depois nas epístolas e no Apocalipse, você não vai ver o nome de Matias sendo citado mais. A escolha de Pedro deu em nada. Já Paulo, que a Bíblia diz que era para Deus um vaso escolhido, talvez fosse alguém que nós não chamássemos. Um fanático religioso, um terrorista que saía prendendo. Paulo, que consentiu na morte de Estevão, mas foi o homem chamado por Deus. Como ele mesmo disse, aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Eu quero dizer uma coisa também, irmãos. Nós vivemos uma guerra cultural extrema nesse momento. Nós vemos aí todo mundo falar, principalmente a mídia falando, as redes sociais falando, sobre o empoderamento feminino, numa tentativa de equiparar a mulher com o homem. Criam-se funções, criam-se situações, numa tentativa de equivalência entre mulher e homem. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus também chamou mulheres.
que Deus também vocacionou mulheres, mas essas mulheres não foram chamadas por Deus pura e simplesmente por causa de um título, por causa de um status. Vejamos, eu gosto muito do capítulo 2 e do capítulo 6 do livro de Josué, quando nos conta a história de Raabe. Quem era Raabe? Uma prostituta. Mas lá na sua casa, ela faz uma das confissões de fé mais fantásticas perante os espias enviados por Josué. Quando ela diz que o Deus de Israel é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Irmãos, estou falando de uma mulher que vendia o corpo, que praticava prostituição. Mas foi uma heroína da fé. Apenas 2 mulheres são citadas em Hebreus capítulo 11, Sara e Raabe. Nós vemos Maria, mãe do Filho de Deus, aquela mulher fantástica, aquela jovem extraordinária, que não pediu para si títulos, que não enfrentou exércitos, que não liderou congregações, mas que simplesmente disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua palavra. Como eu costumo dizer, nós, cristãos evangélicos, somos muito ingratos com Maria, mãe de Jesus, devido à questão da Igreja Romana, o dogma da virgindade perpétua de Maria, da intercessão de Maria. Nós acabamos relegando Maria para a marginalidade da história. Mas Maria foi uma serva de Deus exemplar. Então rogai ao Senhor da Seara que levante obreiros. A obra é dele. Muitas vezes, o profeta chamado por Deus, o homem, a mulher de Deus, ele não é profeta e nem filho de profeta. Eu estou me referindo a Amós, capítulo 7, versículos 14 e 15. A Bíblia diz ali: respondeu Amós a Amazias e disse: eu não era profeta e nem filho de profeta, mas boiadeiro, cultivador de sicômoros. O Senhor me tirou de trás do rebanho, o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Então, irmãos, o chamado é de Deus. Paulo escreve que Deus chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. As que nada são para confundir aquelas que são. Renite, poeira. Então, irmãos, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Muitos são os intelectuais. E nada contra, porque Moisés, Isaías, Paulo eram intelectuais. Mas são poucos os que semeiam com lágrimas. Muitos são os líderes que buscam posição de honra, mas poucos são os servos. Que Deus, em sua graça e misericórdia, levante homens que, como disse Wesley, não temam nada a não ser o pecado, para fazer a sua obra nesse tempo que a Bíblia diz que são tempos trabalhosos. Que não temam nada e que não tenham a sua vida como preciosa, contanto que cumpram o chamado de Deus para a sua vida
e se alistem no bom combate. Então, igreja, então, meus irmãos, que Deus, através do seu Espírito Santo, possa impulsionar sua igreja para clamar ao Senhor, para que levante homens que vão até o campo, homens que usem foices afiadas, homens que não apenas cortem, mas também juntem e guardem os feixes, para que Deus levante homens que estejam dentro do propósito e do chamado de Deus para esse tempo. Essa é a nossa oração. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar você e a sua família. Que se Deus está te chamando, lembre-se, a obra, o ministério, o chamado não é para quem pura e simplesmente quer, buscando honra própria, buscando excelência. Mas a obra é para aqueles que, como diz o autor aos Hebreus, são chamados pelo Senhor, como foi Arão. Se ele está te chamando e você tem convicção, glória a Deus. Mas não vá por interesse, não vá por falta de opção, não vá por isso, por aquilo, por nenhum motivo que não seja o levantar, o chamar, o agir de Deus na sua vida. Oremos, igreja, para que Deus levante os homens certos, as mulheres certas, nesse tempo tão incerto, aonde a única certeza que temos é a presença, a graça, a bondade e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas todos os dias. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Que ela possa encontrar lugar em cada coração. E que o Senhor desperte a tua igreja para fazer a tua obra. Porque a tua obra é santa e a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que não sejam obreiros iludidos, empolgados, que no calor, ó Pai, simplesmente deixem perecer o chamado, mas que estejam dispostos a carregarem a sua cruz, combaterem o combate, terminarem suas carreiras e guardarem a fé. Que a tua bênção seja com todos. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. E que a graça do Galileu, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.